Hoje a gente chega bem acadêmica aqui. Eu vou falar sobre o livro Cinema, Infância e Religiosidade na Espanha Franquista, de Antônio Moreno, livro que foi lançado pela editora da UF. Parece um livro muito longo, que fala de momentos muito distantes na história, pois ele, infelizmente, tem muito mais a ver com os dias atuais do que a gente gostaria. Eu sou Manu Mairim, que esse é o Alguém Viu Meus Óculos. O Antônio é cineasta, professor e pesquisador da UF, e esse livro é resultado da tese de doutorado dele em Ciências da Comunicação na USP. A gente aprende aqui nesse livro, como no caso espanhol, né, esse livro está focado na Espanha, o discurso religioso atuou muito ligado, né, ali com a ideologia política de uma forma muito forte, exercendo influência no comportamento e nos caminhos da sociedade. Religião e política ali, ó, coladinhos. Aqui, o Antônio analisa filmes espanhóis no período de 1950 até 1970. E quando eu falo que tem muito a ver com os dias atuais, eu quero dizer o seguinte: eu estudo religião e extrema-direita, né? Então, eu estudo essa relação entre religião e política aqui no Brasil. Eu levei esse livro para ler nas férias no começo do ano, porque em tempo de aula a gente já tem muita coisa teórica para ler e eu acabo confundindo com os livros que eu tô lendo para fazer vídeo, as coisas ficam muita coisa na minha cabeça. Então eu acabei levando esse para ler nas férias, era para ser uma coisa distante do que eu tô pesquisando, embora tudo bem, falasse de religião aqui. E aí, menina, quando eu comecei a ler, uma loucura. Isso porque, como eu disse, infelizmente ele tem muito a ver com os dias atuais, né? Por exemplo, aqui na página 27, ele tem um documento do Papa Pio XI, de 19 de março de 1937, em que fala sobre o comunismo ateu. E as coisas que esse Papa estava propondo nesse documento conversavam diretamente com o que eu estou pesquisando agora. Eu fiquei ansiosa nas férias, porque comecei a voltar a pensar na minha pesquisa quando era para eu estar descansando, e aquilo foi um gatilho? Sim. Mas teve esse outro lado positivo aí de enriquecimento realmente teórico e de conhecimento. Esse livro começa com um grande apanhado histórico da Espanha, né, pra gente se localizar ali. É muito bom para quem tem pouco conhecimento como eu e precisa se entender para poder chegar no contexto histórico de 1950 a 70, muita coisa aconteceu. Então ele dá esse geralzão aqui pra gente. A gente descobre aqui o retrospecto que fez com que o general Francisco Franco assumisse o poder e ficasse lá por décadas. E aí o livro aponta realmente para essa relação muito próxima entre o conservadorismo, né, aquela Espanha conservadora, e a Igreja Católica no governo de Franco. É aquilo, né, todos juntos contra os terríveis comunistas comedores de criancinhas esquerdopatas. E o documento religioso que eu falei, que tá aqui, né, que eu falei um pouco antes do vídeo, ele é muito bom em realmente tocar o terror. E eu tenho um trecho transcrito aqui que eu vou ler para vocês, fala assim: ninguém de são critério, quer seja simples particular, quer homem de Estado, cônscio da sua responsabilidade, ninguém, absolutamente, repetimos, pode deixar de estremecer de sumo horror se refletir que tudo quanto hoje está sucedendo na Espanha pode amanhã repetir-se também em outras nações civilizadas. Então é isso. A gente tá aqui acontecendo uma coisa terrível, porque olha o que os comunistas fizeram. Isso pode acontecer em várias outras nações civilizadas se a gente não fizer alguma coisa. Lembrando que esse documento foi escrito um pouco antes do Franco chegar ao poder, então mostra realmente o terror nacional que foi instalado e que a igreja lá no Vaticano estava reconhecendo e como que isso abriu os caminhos para que o ditador Franco chegasse ao poder. Quando Franco assumiu o poder, ele deu para a Igreja Católica a responsabilidade pelo Ministério da Educação. E todos os ensinamentos religiosos super conservadores iam penetrando não só nas escolas, mas também na área cultural. Com essa mudança, né, e com a igreja ganhando poder novamente, a mulher volta a ser vista só como procriadora, deve se dedicar à família, se dedicar aos filhos, se dedicar a Deus. A igreja é vista como a grande unificadora da nação. Uma nação que estava sendo vista como quebrada e destruída, agora volta a ser unida pela igreja. E aí esse livro do Antônio destaca a participação da igreja em conselhos censores de espetáculos de massa
e também no cinema. Os comportamentos eram ditados através da pré-censura de roteiros que iam ser filmados e também da veiculação de muitos filmes espanhóis. Eles acabaram focando muito no cinema nacional, que eles tinham mais controle e não deixando coisas de fora entrar. Além disso, foram criados os cineclubes paroquiais e a vontade de estender essa ideia para todo mundo, né? Que agora a igreja tivesse os seus cineclubes. Por fim, esse livro analisa alguns filmes que têm as crianças, né, como protagonistas, como essas crianças eram representadas, a jornada dos personagens, como a mulher e a igreja apareciam e que mensagens que estavam sendo transmitidas. Então, é muito interessante esse livro, ele foi muito importante para eu entender, né, os caminhos que levaram a Espanha a chegar a uma ditadura e como que a igreja interferiu nisso tudo, e é por isso que eu digo que tem umas relações muito interessantes, porém complicadas, com o nosso país atualmente, né? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar Cinema, Infância e Religiosidade na Espanha Franquista, do Antônio Moreno. Parece um filme, um livro muito específico, de uma coisa muito específica, mas ele tem pontos muito importantes para a gente entender contextos maiores. Então, é isso. Se você comprar no nosso link, se você clicar nesse link e comprar esse livro ou qualquer outra coisa, você ajuda muito o canal, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena porcentagem. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo.